Saudações tricolores, pessoal, bem-vindos ao canal. Entrevistamos no Futebol Alegria do Grêmio, um projeto aqui no YouTube do qual eu participo junto com Alex Bagé, com César Fabres, com Felipe Kunrad, com Rafael Serra, com Diogo Rossi. Entrevistamos Paulo Calef, ex-vice-presidente de futebol do Grêmio. Uma entrevista legal, uma entrevista interessante, uma entrevista, eu diria que esclarecedora para vários aspectos, um papo legal, um papo bacana, que não teve o intuito de gerar nenhum tipo de crise, não é esse o nosso objetivo, mas também não foi um papo só para levantar a bola para o Calef chutar, não é isso. Uma entrevista em que a gente apertou o Paulo Calef onde tínhamos que apertar, perguntamos do que tinha que ser perguntado, falamos de coisas boas, de coisas ruins, um papo que foi legal. Eu quero trazer nesse vídeo um resumo para vocês do que foi essa conversa e de algumas respostas interessantes de Paulo Calef. Eu sou Cristiano Oliveira, para quem não me conhece, prazer, bem-vindo a esse canal. Eu sou jornalista, gremista, estou aqui diariamente no YouTube trazendo para vocês conversas sobre o dia a dia do Grêmio. Opiniões, informações, repercussões e por aí vai, tá? Inscrevam-se no canal, deixem o like do vídeo, a gente está batendo aí nos próximos dias a marca de 40 mil inscritos. Eu conto, claro, com a inscrição de vocês nesse canal. Aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se. Venha junto com a gente, deixa o like no vídeo, não esqueçam, não deixem para depois. Mandem o like pra gente trocar essa ideia por aqui diariamente sobre os assuntos do Grêmio. Interessante conversa com Paulo Calef, onde ele revelou algumas coisas legais. Aquilo que já se sabia, aquilo que o Calef já disse em entrevistas, para o canal do Meneghetti, para o canal do Felipe Gamba, não tinha por que a gente perguntar aquilo que já tinha sido perguntado. Então nós fomos por outros caminhos. Por exemplo, relação com Alberto Guerra, é uma relação que nitidamente está estremecida. Calef falou, por exemplo, que ele tinha uma relação com Alberto Guerra que não era apenas pessoal, era uma relação familiar. Alberto Guerra era amigo, por exemplo, do irmão mais velho do Paulo Calef. O Guerra é 8 anos mais velho que o Calef. Eles tinham uma relação de um ir na casa do outro, de compartilhar amizade e tal. E hoje essa relação está estremecida. A saída do Paulo Calef do Grêmio, Paulo Calef até agora não digeriu muito bem. E por aqui, Alberto Guerra, o presidente, Paulo Calef, à época vice de futebol, e Antônio Brum, que era o diretor. No dia em que Paulo Calef deixa o Grêmio, que ele foi comunicado que deixaria o Grêmio, o dia foi de reuniões o tempo inteiro no CT, na arena, reuniões a portas fechadas, enfim, e a nota de demissão do Paulo Calef foi divulgada no apagar das luzes, na calada da noite, e era uma nota que já colocou, por exemplo, o Antônio Brum no lugar do Calef. Eles não conversaram, e pelo que ficou claro, sequer conversaram depois disso também, e a relação, evidentemente, ela não está das melhores. Uma questão que eu achei interessante, Diogo Rossi perguntou, na próxima eleição presidencial, Paulo Calef votaria em Alberto Guerra? E o Paulo Calef, ele não titubeou. Aliás, isso é da característica dele, não fica em cima do muro. Ele respondeu. E ele disse, olha, clube de futebol, em outras palavras, se faz por ganhadores e perdedores. Se Alberto Guerra ganhar, vencer, colocar o Grêmio no seu lugar, conquistando um título nacional, continental, enfim, votaria em Alberto Guerra sem nenhum problema, porque vaidade pessoal, relações pessoais, elas ficam abaixo do bem maior, que nesse caso é o Grêmio. Se não vencer, bom, aí o papo é diferente, depende de quem vem do outro lado e por aí vai. Perguntei também a Paulo Calef sobre uma ideia de ser presidente do Grêmio, e ele já disse várias vezes que isso não se almeja, isso é uma condição que depois é estabelecida ou não, mas que ele não tem esse desejo, ao menos por enquanto, mas que lá para frente, se for procurado, ele disse que não foi procurado até agora por nenhuma entidade política do clube, nem de oposição, muito menos, é claro, de situação, mas que aí seria lá para frente, mas não é um desejo que ele tem, ao menos nesse momento. Perguntei se ele se colocaria, eventualmente, como oposição a Alberto Guerra. Exemplo, Alberto Guerra tenta a eleição, Paulo Calef vira candidato de oposição. Ele não quis falar sobre isso agora porque entende, na opinião dele, de que não é momento de se fazer essa conjectura política, é momento de se apoiar o Grêmio, especialmente por conta de tudo isso que estamos vivendo. O foco é o Grêmio dentro de campo. É um Calef, sem dúvida, mais equilibrado, é um Calef, sem dúvida, ponderado, e é um Calef que se preocupou o tempo inteiro em passar essa mensagem de colocar os interesses do Grêmio acima de quaisquer outros.
Relação com o Renato, por exemplo, sobre algumas informações que saíram de que o Renato, inclusive, teve participação na saída do Calef do comando do futebol do Grêmio. Calef disse que não apenas isso não é verdade, como inclusive ele falou, e segundo ele nunca tinha falado, e eu também confesso que nunca tinha ouvido o Calef falar sobre isso, que o Renato inclusive tentou intervir para que o Calef ficasse, mas era tarde demais, porque depois dessa reunião, ou dessas reuniões, a portas fechadas dentro do Grêmio, a nota foi divulgada e quando o Renato ficou sabendo, o fato já tinha sido consumado. E não pegou bem internamente o Antônio Brum, à época, ter saído diretor de futebol direto para o cargo de vice no lugar do Calef. Palavras de Paulo Calef. Inclusive, ele disse que tem uma relação muito boa com o Renato, conversam até hoje, é uma relação de resenha, é uma relação de amizade, é uma relação de brincadeira de um e para outro. Ele até brincou ali que ele chegava entrava no vestiário, o Renato brincava com ele, os jogadores davam risada, ele devolvia com uma brincadeira, com uma ironia de leve, bacana para o Renato, os jogadores riam e que o ambiente era leve. Essa foi a descrição trazida pelo Paulo Calef. Sobre alguns jogadores, é claro que ele foi importante para trazer o Soares, mas ele também foi importante para trazer Natan Pescador, entre outros, e ele admite isso sem nenhum problema. Ele disse, olha, enquanto estive no futebol do Grêmio, foram 14 contratações e eu participei de todas. Então, se quiser elogiar Soares, Cristaldo, pode elogiar, participei. Se quiser criticar Natan Pescador, entre outros, pode criticar, também participei. Ele assumiu participação em todas essas contratações e disse mais, e isso me chamou a atenção. No período em que ele esteve no Grêmio, aproximadamente 6 meses, não chegou a 7 meses, ele realizou, em conversas com o Renato, 3 vetos de contratação. É claro que ele não quis dizer o nome. Uma delas nós sabemos. Eu perguntei, ele riu, não respondeu, mas ficou claro que esse era um dos nomes, e a informação, de fato, era um dos nomes. Douglas Costa. Lembra daquele papo ano passado de que o Douglas Costa podia retornar ao Grêmio, aquela coisa toda? Gerou assim uma celeuma extraordinária? Aquela conversa existiu. E o Paulo Calef disse, olha, enquanto eu estiver no Grêmio, esse cara não joga aqui. Além do Douglas Costa, foram outros 2 jogadores. Um deles, o Calef disse, olha, eu vetei, mas depois que eu saí, contrataram e o cara tá aí. Não sei quem é. Poderia chutar 10, 12, 15 nomes, mas aí seria chute e não é isso que a gente faz por aqui. Não trabalhamos com chute de nome ou outro. O fato é que Calef fez 3 vetos diretos para o Renato. Renato, te respeito, tu é o cara, tu é o técnico, eu sou um dirigente, tu é gigante na história do Grêmio e eu não sou. Mas enquanto eu estiver aqui, esses 3 não jogam no Grêmio. Um deles era o Douglas Costa. Outros 2, não sei quem são. Um deles está no Grêmio, ou foi trazido pelo Grêmio depois que o Paulo Calef saiu. É um resumo dessa nossa entrevista, desse nosso bate-papo, dessa nossa conversa com o Paulo Calef, ex-vice-futebol do Grêmio, que se descreveu como um dirigente afastado. Eu até brinquei com ele, olha, tu não te consideras um ex-dirigente, um dirigente afastado, será que isso quer dizer alguma coisa? Ele disse, não, é só uma questão de semântica e tal, não tem nada a ver. Paulo Calef, foi a nossa conversa legal, conversa bacana, em alto nível, uma conversa de gremista para gremista, mas sem aliviar. Afinal de contas, um papo jornalístico que nós tivemos com Paulo Calef, ex-vice-presidente de futebol do Grêmio. Será que ele volta no futuro a assumir um cargo diretivo no Grêmio? Ele não quer falar sobre isso. Opinião minha? Eu acho que ele volta. Veremos os próximos capítulos dessa situação. A entrevista completa está aqui no YouTube. Vou deixar o link aqui embaixo, inclusive, na descrição do vídeo ou no primeiro comentário aqui. Aliás, espero o comentário de vocês também nesse nosso vídeo. Vou fixar aqui o comentário com o link dessa entrevista completa. Tem mais de 1 hora de papo para quem quiser acompanhar. Se inscrevam no canal, deixem o like no vídeo e comentem aqui embaixo.